Você o vê no mercado, num sábado de manhã, empurrando um carrinho cheio de couve orgânica e macarrão sem glúten que ele jamais comeria por conta própria. Ombros caídos, olhar vazio, riscando da lista, escrita com uma caligrafia que não é a dele, os itens como um autômato cansado. Esse é o mesmo homem que já ficou até às 3 da manhã debatendo filosofia com desconhecidos que largaram empregos por princípio. O mesmo que já atravessou o país de carro só para ver o que havia do outro lado. Agora ele calcula se o saldo da conta conjunta cobre o queijo artesanal que a esposa mencionou querer, ensaiando mentalmente o pedido de desculpas que fará caso tenha trazido a marca errada do iogurte. Você o observa e se pergunta, em que momento exato aconteceu a mutação? Quando o culeão virou animal de rebanho? Ande por qualquer bairro suburbano num final de semana e testemunhe a grande domesticação em tempo real. Homens que antes comandavam salas de reunião agora pedem permissão para comprar uma cerveja. Rebeldes que desafiavam chefes agora solicitam aprovação para cada decisão insignificante. Campeões que enfrentavam o impossível agora negociam por mais uma hora de sono. Hoje vou expor a engenharia psicológica por trás dessa mutação. O mecanismo que transforma homens independentes em bestas dóceis de carga. Porque entender esse processo não é apenas sobre casamento. É sobre enxergar como a sociedade fabrica a obediência masculina, usando o amor como isca. Após 15 anos observando casais em campo, profissionalmente e pessoalmente, a repetição virou padrão. Tão frequente, tão previsível, que se tornou impossível ignorar. Homens fortes, decisivos, gradualmente se transformando em criaturas ansiosas por aprovação. Pensadores independentes se tornam eco de opiniões que não são suas. Homens que antes arriscavam tudo, agora vivem obcecados por segurança. Planejadores cautelosos que não tomam nenhuma decisão sem antes consultar a central. Já vi empreendedores que ergueram impérios do nada perderem a capacidade de escolher um restaurante sem validação. Já vi veteranos de guerra, homens que lideraram tropas em zonas de combate, agora paralisados diante do medo de desapontar a esposa com decisões triviais sobre a casa. A transformação é tão completa, tão metódica, que parece arquitetada, não acidental. Mas o mais perturbador não é a mudança em si, é o fato de que eles não percebem. Justificam cada rendição como amor, cada linha cruzada como compromisso, cada liberdade perdida como maturidade. São como sapos em panela fervente, se adaptando grau a grau até estarem completamente cozidos. Antes de dissecarmos essa engenharia emocional, é preciso encarar a promessa sedutora que atrai o homem para essa armadilha. O casamento se vende como parceria. Dois iguais, lado a lado, prontos para enfrentar o mundo juntos. O marketing é impecável. Sonhos compartilhados, apoio mútuo, força combinada, propósito unificado. Quem não desejaria um aliado para a travessia da vida? Mas aqui a psicologia revela seu lado mais sombrio. Parceria pressupõe igualdade. Só que o contrato moderno de casamento se comporta mais como uma aquisição hostil, disfarçada de fusão. Um lado vai assumindo o controle, pouco a pouco. Decisões, recursos, rotina social, direção de vida. Enquanto isso, o outro lado banca, com trabalho, com tempo, com silêncio, o funcionamento da máquina. A transição é tão sutil que ele nem percebe que deixou de ser parceiro e virou subordinado. Começa com nosso dinheiro, mas ela administra o orçamento. Depois é nossa agenda, mas ela marca todos os compromissos. Até que um dia vira nossa vida, mas ela é a CEO e ele, o funcionário. Agora vamos abrir a estrutura que torna tudo isso possível. A arquitetura financeira do apagamento masculino. O casamento moderno constrói um sistema de dependência econômica que faria senhores feudais se contorcerem de inveja. Através de contas conjuntas, hipotecas compartilhadas, crédito combinado e bens unificados, o homem se vê algemado financeiramente a decisões que ele nunca tomou. A genialidade está em como essa dependência é embalada como responsabilidade. Precisamos economizar para a casa. Temos que pensar no futuro das crianças. Não podemos ser egoístas com o dinheiro. Cada frase, isoladamente, soa sensata, mas juntas constroem uma prisão financeira onde o poder de ganho do homem se desconecta da sua autoridade de gasto. Ele trabalha mais, faz horas extras, se esgota para bancar um estilo de vida que não escolheu, num imóvel que não quis, decorado com móveis que não gosta, para manter padrões que jamais definiu. Seu suor se torna o motor de uma visão de vida que não é a dele.
Ele não está construindo o próprio sonho, está financiando o dela. O impacto psicológico disso é brutal. Quando o esforço do homem se separa da sua autonomia, quando seu trabalho alimenta metas que não são suas, ele experimenta algo que os psicólogos chamam de desamparo aprendido. Ele para de lutar, porque resistir parece inútil. Assume seu papel como motor econômico e tenta encontrar algum sentido em ser útil, já que ser ele mesmo já não cabe mais. Mas talvez o mecanismo de controle mais eficiente seja o desmonte sistemático da rede social masculina. E isso não começa com proibição, começa com sugestões suaves, conselhos mascarados de carinho. Você não acha que tem passado tempo demais com seus amigos? Sexta à noite não seria melhor comigo? Seus amigos ainda agem como se estivessem na faculdade. O discurso parece amoroso, quase lógico. Por que um homem casado priorizaria amizades em vez da esposa? Mas esse enquadramento cria uma escolha falsa. Posiciona os amigos como rivais, não como complemento. Redefine a lealdade como escassez. Como se amar os amigos diminuísse o amor por ela. O mundo dele vai encolhendo. O pôquer semanal vira mensal. Depois, raramente, até sumir. As trilhas de fim de semana viram projetos domésticos. Os encontros espontâneos afundam sob o peso de horários cronometrados a dois. E quando mais precisa da sua rede de apoio, ela já evaporou. O isolamento cumpre múltiplas funções de controle. Sem perspectivas externas, ele perde o senso de normalidade. Sem amigos que o conheceram antes do casamento, ele se desconecta da própria identidade. Sem vínculos independentes, torna-se emocionalmente dependente da parceira para qualquer respiro humano. Ela vira carcereira e companhia ao mesmo tempo. Quando o isolamento se completa, o processo de moldagem acelera com críticas leves, disfarçadas de cuidado. Não é grito, é sussurro corrosivo. Não é abuso, é lapidação constante que escava a autoestima como água no mármore. Você devia se vestir melhor. Você precisa comer melhor. Você assiste esporte demais. Você deveria ser mais ambicioso. Você liga pouco para sua mãe. Você gasta demais com bobagens. Uma a uma, essas frases parecem conselho. Juntas dizem, você não é suficiente. O truque é a negação. Quando questionada, a crítica vira zelo. Só quero o seu melhor. É para te ajudar a evoluir. Não é isso que o amor faz? Ele começa a se defender por ser ele mesmo e se sente culpado por resistir. O bombardeio de correções instala um vício psíquico, a dependência da aprovação. Ele deixa de confiar em si. Começa a pedir permissão para existir. Posso comprar essa camisa? Será que ela vai se importar se eu sair com os colegas? Será que posso dormir até mais tarde? O juízo interno é substituído por um sistema externo que nunca autoriza descanso. Observe agora como o casamento apaga, uma por uma, as atividades que um dia deram alegria, propósito e identidade aos homens. A culpa opera em camadas simultâneas. Culpa prática. Não podemos gastar com isso. Culpa moral. Um bom marido não faz isso. Culpa social. O que os outros vão pensar? Culpa emocional. Me dói quando você escolhe isso em vez da gente. Para onde quer que ele vire, há um lembrete de que seu desejo é errado. E o golpe de mestre desse sistema? Fazer o homem se sentir cúmplice da própria prisão. Ele não está sendo controlado. Está escolhendo sacrificar por amor. Não está sendo manipulado, está sendo atencioso, não está se perdendo, está evoluindo. A culpa o transforma no arquiteto da própria cela. Com o tempo, essa culpa constante destrói a capacidade de diferenciar entre ceder com equilíbrio e se anular por completo. Sua bússola moral é reprogramada para sempre priorizar os outros. Desenvolve o que terapeutas chamam de autoanulação patológica, a incapacidade de se defender sem sentir vergonha. O casamento não muda só comportamentos, ele desmonta identidades. Tudo começa com a fusão dos gostos. A gente gosta de caminhar. Preferimos vinho. Achamos melhor ficar em casa. Preferências individuais se diluem até virarem regras tácitas de convivência. Discordar vira traição. O senso de humor dele muda para se alinhar ao dela. Os gostos musicais suavizam para evitar atrito. As opiniões são editadas para não gerar conflito. E assim ele se transforma, não em parceiro ideal, mas em versão diluída de si mesmo, moldada para agradar, não para existir. Essa erosão de identidade desencadeia uma crise psicológica profunda que a maioria dos homens só percebe quando já é tarde. Um dia, acordam e não conseguem mais lembrar do que gostavam, no que acreditavam ou quem foram um dia.
tornaram-se coadjuvantes da narrativa de outra pessoa. A tragédia não é apenas pessoal, é relacional. A mulher que se apaixonou por sua confiança, ambição e individualidade agora se vê casada com uma sombra do homem que escolheu. Irrita-se com sua passividade, sem perceber que foi a soma de suas exigências que moldou esse homem domesticado que agora a desagrada. O casamento moderno funciona como um sistema de colheita de energia, transforma a vitalidade masculina em utilidade doméstica. O impulso natural dos homens por conquista, descoberta e criação é redirecionado para manter a estabilidade da casa. A competitividade se converte em busca por mais dinheiro. A criatividade é canalizada para reformas e organização doméstica. E tudo isso não acontece por maldade. Acontece porque o sistema foi desenhado para isso, para absorver e realocar toda forma de energia masculina em prol da sobrevivência da unidade familiar. Energia física vai para concertos. Energia mental vai para finanças e resolução de problemas. Energia emocional é usada para gerir conflitos e manter a paz conjugal. O homem se torna uma usina de força alimentando os sonhos de outra pessoa. Sua força, inteligência e paixão viram combustível para projetos alheios, e sua medida de sucesso deixa de ser satisfação pessoal, passa a ser eficiência no atendimento das necessidades dos outros. O impacto psicológico a longo prazo é brutal. Quando a energia de um homem serve apenas a propósitos externos, ele perde o contato com seu centro. Para de se perguntar o que eu quero e passa a viver em função de o que esperam de mim? Talvez o mecanismo de controle mais cruel no casamento moderno seja a erotização do mérito, a transformação da intimidade em moeda de troca. O sexo deixa de ser expressão de amor e vira prêmio por bom comportamento. O toque vira ferramenta de regulação emocional. E a necessidade mais profunda do homem, a de conexão real, se torna dependente de seu desempenho como provedor. Ele aprende que seu valor como ser humano está atrelado à sua utilidade conjugal. Intimidade não é mais compartilhamento, é conquista. Não há espaço para vulnerabilidade, apenas performance. E então ele vive em função da expectativa, monitora o humor da parceira, regula sua própria linguagem corporal, edita desejos, vira personagem de si mesmo. E nesse teatro conjugal, amor vira contrato. A espontaneidade morre, a verdade se esconde, e o desejo desaparece sob o peso de um script que nunca foi escrito por ele. O nome disso é amor condicional. A experiência de que o amor depende do desempenho e não da existência destrói lentamente a alma masculina. O homem começa a acreditar que precisa conquistar afeto por mérito e não recebê-lo por ser. Ele deixa de ser um ser humano, vira um fazer humano. O casamento moderno redefine o que significa conquistar para o homem, não mais realizar algo por si, mas sim produzir valor para o núcleo doméstico. Sua promoção importa menos do que a reforma do banheiro. Sua arte perde espaço para a próxima viagem em família. O sucesso pessoal é considerado egoísmo, a menos que sirva o coletivo. Tudo isso acontece sob o véu da razão. O discurso é perfeito. Família é o que importa. O verdadeiro homem provê segurança. A maior conquista é fazer sua esposa feliz. Nenhuma dessas frases soa errada, mas juntas elas sequestram o direito do homem de buscar plenitude individual. A ambição vira ameaça. O desejo próprio, desvio moral. O impacto psicológico é profundo. Não se trata apenas de frustração. Trata-se da perda do eixo interno de sentido. O homem aprende a recalibrar sua bússola, e o norte agora é o aplauso externo. E então nasce o colapso silencioso, a anedonia de conquista. Um estado onde o sucesso pessoal não gera mais prazer. Ele trabalha, conquista, produz e não sente, porque o resultado não é dele. Porque nada que não seja compartilhado com o nós tem valor, o prêmio não é celebração, é culpa. A medalha vira peso, a meta vira dívida moral. E assim o homem se adapta. Para de mirar alto, substitui grandeza por estabilidade, troca aventura por previsibilidade. Quer apenas manter o que já tem, sem saber quem é dentro disso. E se você reconhece esses padrões em sua própria vida, preste atenção. O primeiro passo para recuperar seu eixo é compreender o sistema, porque ninguém vence um jogo cujas regras desconhece. E talvez o golpe mais cruel desse sistema seja a substituição da autoconfiança masculina por ansiedade crônica. O mesmo homem que tomava decisões firmes agora hesita diante do cardápio. O líder se torna espectador.
O criador vira editor de si mesmo. É o nascimento da hipervigilância emocional. O homem começa a mapear cada expressão da parceira, cada emoji, cada pausa em uma frase, cada tudo bem que soa estranho. Ele ensaia conversas mentalmente, evita temas, calcula gestos, segundo após segundo, vive numa eterna administração de risco emocional. Ele para de viver, começa a monitorar, e o corpo cobra insônia, falta de apetite, digestão travada, tristeza difusa que não tem nome, porque onde antes existia direção, agora existe apenas cautela. Onde havia desejo, resta vigilância. Onde morava o homem, ficou apenas o funcionário do amor. Eles perdem a resiliência natural. Tornam-se frágeis, reativos, criaturas que saltam à menor sombra. O líder confiante se transforma em um seguidor ansioso, implorando por validação, pedindo desculpas antes mesmo de ser acusado. Essa ansiedade serve perfeitamente ao sistema, porque homens ansiosos são fáceis de controlar. Não resistem a exigências absurdas, não defendem suas necessidades, trocam justiça por paz. O medo de conflito vira o cimento da submissão. E o que torna tudo mais perverso, o sistema não apenas muda o comportamento presente, ele altera a memória. O passado do homem é reescrito como um erro juvenil. Os anos de independência viram imaturidade. As amizades se tornam vazias. A liberdade é pintada como egoísmo. O homem começa a acreditar que ser livre era ser irresponsável, que a força que o definiu era, na verdade, arrogância. Ele aceita a nova narrativa porque ela suaviza a dor da perda. É mais fácil dizer que evoluiu do que admitir que foi apagado. Essa reprogramação emocional reduz o conflito interno, faz parecer que tudo foi escolha, não imposição, que o que ele perdeu não valia tanto assim, que o que ele é agora é melhor. O homem vira cúmplice do próprio desaparecimento, justifica as grades, sustenta o cárcere, veste o uniforme e sorri no espelho, e quando o eu autêntico já foi desmantelado, o que sobra é um avatar de utilidade doméstica. O novo homem mede seu valor pela capacidade de servir. Ele não existe para si. Existe para a casa, para a harmonia, para os outros. Ser útil se torna mais importante do que ser inteiro. E talvez o mais cruel disso tudo é que ele acredita que isso é amor. Mesmo quando ele reconhece que está preso, o caminho de volta parece impossível. Como reconstruir uma rede social após anos de isolamento? Como redescobrir os próprios prazeres depois de anos de supressão? Como confiar nas próprias decisões depois de anos pedindo permissão? O sistema é engenhoso. Ele aplica o conceito de custo de mudança, aquilo que torna mais caro sair do que permanecer. E quanto mais tempo dentro, mais alta a fatura da fuga. A liberdade vira luxo, o conformismo, necessidade, e assim ele fica. Porque sair exige mais do que coragem, exige reconstrução total. Mas talvez o que mais dilacera não seja o destino do homem preso. É o legado deixado ao filho. O menino cresce assistindo seu pai viver como servo doméstico. Aprende sem palavras que amor é submissão, que maturidade é autoabandono, que ser homem é ser útil, nunca pleno. Ele observa o pai pedir autorização, se desculpar por existir, suprimir vontades, e entende, é isso que se espera de mim. O ciclo não se perpetua por doutrina. Se perpetua, por exemplo, meninos não precisam ouvir que homem deve se sacrificar, eles apenas observam. A domesticação se antecipa, a coleira já vem na infância, e por isso os novos homens entram nos relacionamentos prontos para obedecer. São mais fáceis de moldar, mais rápidos de dobrar, já chegam com a cabeça baixa e a alma treinada. O sistema não apenas se mantém, ele se aprimora, e quando o peso da falsidade se acumula, às vezes a alma grita. Acorda, um susto na saúde, uma falência, uma perda, um silêncio que vira abismo, e então o homem olha no espelho e não se reconhece. Ali começa o ritual de retorno, mas só se houver coragem para encarar o monstro, sem desculpas, sem adornos, sem as justificativas bonitas que tornaram o cativeiro suportável. Só com a verdade crua, ele deixou de ser quem era, e só ele pode se resgatar. Isso exige uma honestidade brutal, um inventário emocional sem filtros, sobre tudo o que foi perdido, tudo o que foi entregue, tudo o que foi moldado não por desejo, mas por expectativa alheia. O homem precisa separar identidade de função. Quem ele é, não o que ele faz. Quem ele era antes de se tornar útil. O que ele deseja, longe do que os outros precisam.
Escapar do condicionamento burro exige mais que esforço pessoal, exige lucidez sistêmica, entender como essa transformação foi arquitetada e por que parece irreversível. O homem precisa ver que não falhou individualmente, ele foi inserido num roteiro, e a saída não é revolução impulsiva, mas resgate progressivo, um não aqui, um reencontro ali, uma amizade retomada, um hobby ressuscitado, pequenos atos de agência que reacendem a centelha da existência autêntica. Mais do que tudo, ele precisa entender que tem o direito de existir por si mesmo, não apenas como ferramenta para os sonhos de outro. Não se trata de virar egoísta, se trata de restaurar reciprocidade. Relações verdadeiras são formadas por dois inteiros, não por uma fusão onde um desaparece. A transformação burra não é destino, é projeto, e tudo que foi programado pode ser reprogramado. O homem que compreende o código pode sim sair do sistema. Ele não precisa continuar sendo recurso, ele pode voltar a ser presença. Mas precisa pagar o preço: coragem, confronto, reconstrução. É possível, mas não será confortável. O retorno à humanidade exige atravessar a própria dor, sem pedir permissão. E se esse corte abriu seus olhos para a domesticação silenciosa que assombra os relacionamentos modernos, compartilhe este vídeo com um homem que precisa acordar. Assine, ative o sino. E lembre-se, reconhecer a cela é o primeiro passo para quebrar a tranca. Comente: eu comando sem dizer nada. Esse grito silencioso que ecoa desde o título, "Por que o casamento transforma os homens em burros?", está pulsando mais forte agora, dentro de você. É um corte que marca um convite irrevogável. Ou você reage, ou se dissolve. Você sente o peso do bisturi que corta a pele da rotina, o fio que descarrilha o trem da acomodação. Está vendo o espelho estilhaçado, a face que perdeu a força e se convenceu de que era crescimento. Mas essa ferida só vai sangrar de novo se ignorar o corte agora. Ou você age, ou será devorado. Você não precisa me ouvir. Você precisa ouvir o que sussurra dentro de você. A voz que ainda lembra quem era, antes de aceitar virar um coadjuvante na trama de outro. Quem não se move, paga. Paga com os ossos, com a alma, com outra geração aprendendo a obedecer sem entender. Comente: eu comando sem dizer nada. Se chegou até aqui, aguentar o que vem depois é questão de honra. Nos vemos no próximo labirinto, em silêncio.